Olá pessoal, tudo bem? Eu queria convidar você para nós iniciarmos essa jornada. Uma jornada que se propõe a refletir a partir da vida do profeta Elias. É interessante nós pensarmos que o que está acontecendo conosco em virtude do cenário atual, conforme todos estão vivenciando, não é uma exclusividade, não é algo que nunca aconteceu, ainda que com contornos e circunstâncias diferentes. Por isso que quando eu pensei em alguma coisa para a gente refletir nesse tempo, a vida do profeta Elias, ela me veio à memória. Há muitas circunstâncias, experiências que se assemelham a tudo aquilo que nós já estamos vivendo e tudo aquilo que nós ainda poderemos viver. Por isso que esse é o meu convite. Eu quero convidar você a andar com Deus em tempos de crise, a andar com Deus em tempos difíceis. Sim, é possível. E se nós não formos capazes por nós mesmos de imaginar quais sejam as precauções, as lições, as atitudes, nós podemos olhar para a história, nós podemos olhar para a experiência de outras pessoas e enxergar como eles experimentaram as suas crises, os seus tempos difíceis. Elias é uma inspiração nesse sentido. Por isso que, se você puder, se você quiser, você pode abrir a Bíblia lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1. É lá que eu queria nesse vídeo, nesse primeiro vídeo, falar com você. O versículo 1 do capítulo 17 diz assim, de 1 Reis: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Eu acho importante que a gente compreenda minimamente qual é esse contexto histórico que Elias está vivendo. Conforme eu disse, o livro de 1 Reis, no capítulo 17, ele nos apresenta Elias de forma muito abrupta. Não há uma descrição da sua genealogia, não há uma referência ao seu parentesco. O que se diz é que ele era um dos moradores de Gileade. Mas se nós lermos o que está anterior a esse chamado vocacional que já nos apresenta Elias com o dedo em riste perante um dos mais poderosos homens daquela época, o rei Acabe, nós vamos entender que existe um desenrolar de histórias até esse momento. Aquele momento que Elias viveu era um momento de profundo tumulto em Israel. Isso porque, depois de que o reino havia sido dividido, havia se passado então 58 anos. E o que é o reino ser dividido? Eu acredito que muitos sabem que você encontra na história de Israel 3 reis do chamado período dos reinos ou do reino unificado. Você tem Saul, você tem Davi e você tem Salomão. Depois de Salomão há uma ruptura e você tem algumas tribos, 10 tribos e meia, que fica sendo chamado do Reino do Norte, e as outras chamadas de o Reino do Sul. De um lado o rei Roboão, no Reino do Norte o rei Jeroboão. Há uma divisão. E esse período é um período muito sombrio da história de Israel. Porque até chegar em Elias, passa-se 58 anos, e ao todo, olhando para o Reino do Norte, nós temos um período de pelo menos 7 reinados sobre essas tribos.
E esses reinados, um após outro, são conhecidos como reinados perversos. Para não citar muitos, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Foi um período de profunda corrupção no sacerdócio. Um sacerdócio corrompido. Você encontra, por exemplo, o rei Elá, que é conhecido como um beberrão e assassino. O pai de Acabe, o rei Onri, era um mercenário militar. De modo que a nação vai se aprofundando no caos espiritual, no caos nas dimensões socioafetivas. E aí nós encontramos Acabe. Há um texto sobre Acabe que eu acredito que merece ser lido. Lá no capítulo 16, versículo 30 e 31, diz assim: Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. É como se o período mais tenebroso se abatesse sobre Israel. É como se a morte espiritual tivesse se espalhado. É como se a cegueira e o torpor mental tivesse se apoderado das pessoas. E nesse período sombrio, então, surge Elias. Eu queria que, nesse vídeo, lhe dizer 3 coisas sobre Elias, sobre esse primeiro versículo do capítulo 17, que diz que então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. A primeira coisa que eu quero que você acolha no seu coração é que nas mãos de Deus, pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. Elias era uma pessoa comum. Apesar de não se saber muito sobre a sua história, sabe-se que aquela região de Tesbe era uma região agropastoril, possivelmente de pessoas não tão cultas, talvez ásperas, mas talvez era esse o perfil necessário para que alguém pudesse colocar o dedo em riste diante do rei. Pessoas comuns nas mãos de Deus podem fazer coisas extraordinárias. É claro que nós vivemos uma geração que deseja os holofotes, que deseja a visibilidade, que deseja o extraordinário. Mas eu queria lhe dizer que o extraordinário a que eu me refiro não é necessariamente uma coisa para ser aplaudida, uma coisa para ser vista. As coisas extraordinárias que pessoas comuns fazem quando estão nas mãos de Deus são as coisas extraordinárias sob o ponto de vista de Deus. Coisas que a gente faz assim, quando está em casa, quando está com os nossos filhos, cuidando dos nossos pais, honrando pai e mãe, vivendo a vida comum do lar, como diz o apóstolo Pedro. Essas são as coisas extraordinárias. Quando nós somos solidários, quando nós nos preocupamos com o outro, quando nós somos capazes de ver aquilo que nos apequena como gente. Coisas extraordinárias são feitas sob os olhos de Deus. Isso me leva à segunda coisa que eu queria lhe dizer sobre esse texto. A segunda coisa é que não há ninguém, guarde isso no seu coração,
Não há ninguém que esteja fora do alcance daquele que tudo vê. Veja que o versículo 1 do capítulo 17, depois de descrever quem era esse Elias, tesbita dos moradores de Gileade, que disse algo a Acabe, esse algo que ele diz começa assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Que afirmação tão extraordinária! Perante cuja face estou. Não há ninguém fora do alcance da face daquele que tudo vê. Não importa seu pedigree, não importa o seu currículo. Nós somos um flagrante. Seja para o nosso prazer e alegria, ou seja para a nossa preocupação. Deus nos vê. Deus nos vê. Claro que Deus nos vê, e é óbvio que esse olhar de Deus sobre nós deve mudar a nossa perspectiva de enxergar o mundo. Esse olhar de Deus pode ser um olhar que nos constranja, no sentido de nos levar à compreensão de que muitas vezes vivemos contra a vida. Mas esse olhar de Deus também serve de consolo. Consolo de saber que Ele me enxerga, Ele me vê, Ele sabe de mim e sabe do lugar aonde eu estou. E que lugar é esse? Muitas vezes é um lugar de dor, de aflição, de solidão, de perigos iminentes. Mas Deus nos vê. E por fim, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, por fim, a terceira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração tem fundamento na palavra de Elias. Ele disse ao rei Acabe que nem orvalho, nem chuva haveria de cair naqueles anos, segundo a sua palavra. O que eu quero lhe dizer por último é que em tempos sombrios, confie no amor do Pai. Confie no amor do Pai. Em tempos sombrios, confie no amor do Pai. O que Elias sabia e o que Elias tinha era uma palavra. Uma palavra que prenunciava dias difíceis. Nós sabemos hoje muito mais do que Elias sabia. Por isso é que João Batista, entre os nascidos de mulher, é considerado o maior. Todavia, em relação aos filhos do reino, ele é o menor. Porque a palavra que os profetas anunciaram nos é revelada na face de Cristo de forma plena. Elias sabia da palavra. Nós conhecemos a face de Deus. E a face de Deus que Jesus nos apresentou é uma face de um Pai amoroso, cujo amor corrige, cujo amor disciplina, mas cujo amor nos acolhe em tempos difíceis. Se é para a gente andar com Deus em tempos de crise, olhe, eu preciso confiar no amor do Pai. Eu sei que ainda poderão vir situações difíceis de ordem financeira para muita gente. Eu sei que os tempos que se avizinham talvez não sejam os melhores. Mas não se desespere. Confie no amor do Pai. Ele sabe de nós, Ele cuida de nós. E isso é o que de mais importante a gente precisa saber nesse momento. Guarde essas 3 lições. Guarde isso no seu coração. Logo, logo a gente volta aqui para continuar a nossa trajetória a partir do profeta Elias.
andando com Deus em tempos de crise.